Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião, que é o professor Flávio Souza. E no vídeo de hoje eu vou fazer a correção de uma provinha aí que eu apliquei para os meus alunos do terceiro ano do ensino médio. Espero que te ajude também a esclarecer as suas dúvidas, certo? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube avisa você e você fica aí atualizado com o conteúdo do canal, certo? Então vamos para a resolução. Pronto, aqui. Faz tempo que eu não gravo com câmera, eu estou um pouco perdido aqui. Então vamos lá, essa foi a 10ª questão da prova. Eu vou começar da última para a primeira, certo? Então vamos lá. Ó. O ponto A, que é 5 e 4, da função f de x igual a 2 elevado a x menos k. Então o ponto A é dessa função. E o ponto B pertence à função g de x, que é kx mais c, em que c e k são números reais. Aí ele quer saber o valor de f de k mais g de 1. Então, primeira coisa, vamos pensar na função f. Então, vou escrever aqui a função f. f de x é igual, aí eu tenho 2 elevado a x menos k, certo? Aí ele falou que o ponto 5 e 4 pertence à função. Então, o 5 é o x, o 4 é o y. Lembrando que x, y e f de x é a mesma coisa. Então, eu tenho isso aqui, ó. 2 elevado a x menos k. Então, agora o que eu vou fazer? Vou trocar o 4 aqui pelo y e vou trocar aqui, ó, 2 elevado a x, vai ficar 2 elevado a 5, certo? Então, menos k. Então, eu tenho 4 que é igual a 2 elevado a 5 menos k. Nesse caso aqui, ó, o 4, eu posso fazer isso, ó. Esse 4 aqui eu posso escrever como 2 elevado a 2. Aí eu tenho aqui que 2 é igual a 2 elevado a 5 menos k é igual a 2 elevado a 2. Então tem uma função, uma equação exponencial. Então agora eu vou olhar só para o expoente. Bom, se 2 é igual a 5 menos k, então eu tenho certeza aqui que o k vale 3, porque 5 menos 3 dá 2, certo? Então, beleza, achei o k. Então a minha função f de x, agora ela não é mais 2 elevado a x menos k. Agora a minha função f agora, ó, ela tem essa cara, ó. 2 elevado a x menos 3. Porque agora eu sei quanto que é o k, certo? E olha o que o exercício pediu aqui primeiro, ó. F de k. Eu vou voltar com o azul aqui, ó. O f do k é igual a calcular f de 3. Porque o k vale 3. E calcular f de 3 é a mesma coisa que pegar a função e trocar o x por 3. Então vai ficar 2 elevado, ao invés de x menos 3, vai ficar 3 menos 3. Então eu tenho certeza aqui, ó, que o f de 3 é igual a 2 elevado a 0, que é igual a 1, porque todo número elevado a 0 aqui vai dar 1. Então já tenho uma primeira parte da resposta. Beleza? Já tenho essa partezinha aqui. O f de k vale 1. Agora eu tenho que calcular o g de 1. Agora eu venho para cá, ó, a minha função g, vou continuar aqui, ó. A minha função g de x, ela está marcada como k vezes x mais c, certo? Eu acabei de descobrir o k vale 3, então eu vou trocar. G de x vai ser igual a 3x mais c. Só que ele deu um ponto da função aqui, ó, o ponto b. Então eu vou trocar o x da função por 2 e o g de x por 4. Então vai ficar assim, ó. No lugar de g de x eu vou colocar y, então vai ficar 3x mais c. E agora eu vou colocar 4 no lugar do y e 2 no lugar do x. Então vai ficar 3 vezes 2 mais c. Então eu tenho que 4 é igual a 6 mais c. Então o c tem que ser menos 2, porque 6 menos 2 dá 4. Então achei agora a função. A minha função g, agora a função g, ela tem essa cara aqui, ó.
G de x é igual. Era K, né? Agora é 3. 3x, agora o C é menos 2. Agora eu vou calcular o G de 1. G de 1, que é o que ele está pedindo, ó, aqui, ó. Então, o que é o G de 1? É só pegar e colocar, ó, 3 vezes 1 menos 2. Então, 3 vezes 1 dá 3, menos 2 dá 1. Então, achei aqui o G de 1. Deixa eu separar aqui. Aí, o que o exercício queria? Ele queria não, o que ele quer, né? Ele quer o f de k, que deu 1, certo? E ele quer o g de 1, que também deu 1. Então, é esse 1 daqui, ó. Esse 1 daqui, somado com esse 1 daqui, ó. F de k mais g de 1. 1 mais 1 é 2. Então, a gente chega aí na alternativa B. Certinho? Então, 10º exercício da prova aí, finalizado. Deixa eu subir a câmera aqui que eu me empolguei e a câmera ficou na frente aqui. Então deixa eu dar uma subidinha nessa câmera para que você enxergue a solução inteira. Então, ó, tá aqui a solução inteira do exercício. Belezinha? Agora sim, exercício finalizado. Questão 9 aí na tela. Então agora está falando, ó, a medida do perímetro do triângulo. Então a gente precisa saber o que é o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados da figura. Então, perímetro do triângulo, que tem os vértices nos pontos 1 e 1, 1 e 3 e 2 e 3. Então vamos supor aqui, ó, que eu chame o ponto A de 1 e 1, o ponto B de 1 e 3 e o ponto C de 2 e 3. 2 e 3. Certo? E aí, o que eu preciso calcular para saber o perímetro? O perímetro, ele é igual à distância de A até B, mais a distância de A até C, mais a distância de B até C. Não precisa ser nessa ordem porque é uma soma, mas eu tenho que calcular esses três caras aqui, certo? E para calcular a distância entre dois pontos, vou até escrever de vermelho aqui, ó. A distância entre o ponto A e B, a formulinha da geometria analítica. Então, ó, vai ficar assim, ó. É o x do B menos o x do A, mais o y do B menos o y do A, isso aqui ao quadrado. A formulinha que sai do Teorema de Pitágoras. Deixa eu colocar aqui uma retinha para ficar legal. Puxar essa raiz aqui para... Beleza. Então essa formulinha aí, ela sai do Teorema de Pitágoras. O que eu tenho que fazer? Bom, eu somo as coordenadas x, somo não, né? Subtraio os valores de x e elevo ao quadrado. Subtraio os valores de y e elevo ao quadrado. Depois eu somo tudo e tiro a raiz. Então eu vou escrever isso aqui de um jeito diferente. Eu vou escrever o ponto A aqui, ó. Vou pegar aqui, azul. O ponto A é 1 e 1. O ponto B é 1 e 3. Então, como é que fica a distância? A distância de A até B. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar os valores de x e subtrair. Ó. 1 menos 1 dá 0. Então, estou fazendo ó, esse cara aqui menos esse cara aqui. Ó. 1 menos 1 dá 0. Ao quadrado dá 0. Mais 3 menos 1 dá 2. Ao quadrado dá 4. E tudo isso está dentro de uma raiz. Então, eu tenho aqui ó, que 0 mais 4 é 4. Tira a raiz quadrada do 4, é 2. Então, a distância de A até B dá 2. Isso aqui ajuda bastante, porque usar essa formulinha aí às vezes fica cansativo. Agora, o que eu vou fazer? A mesma coisa com os outros pontos. Vou escrever o ponto A, que é 1 e 1, e vou escrever o ponto C, que é 2 e 3.
E agora eu vou calcular a distância de A até C. Então vai ficar dentro de uma raiz, né? Ó. 2 menos 1 dá 1. Eleva ao quadrado, 1. 3 menos 1 dá 2. Eleva ao quadrado, 4. Então ficou assim, ó. Isso daqui vai dar raiz de 5. Ó, a única resposta que tem raiz de 5 sozinha é essa, mas eu não posso parar aqui, por quê? Porque ainda tem a outra distância. Vamos lá. Vou fazer a mesma coisa. Vou escrever o ponto B e o ponto C. O ponto B é 1 e 3. O ponto C é 2 e 3, certo? Agora a distância de B até C vai ser a raiz quadrada. Aí eu faço 2 menos 1 dá 1. Elevado ao quadrado, 1. 3 menos 3 dá 0. Elevado ao quadrado, 0. Então vai ficar a raiz de 1, que é 1. Então eu tenho, ó, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho raiz de 5. Somar esses três caras. 2 mais 1 dá 3. Então o perímetro vai ser, ó, 3 mais a raiz de 5. E aí a gente chega na alternativa A, certo? Agora vamos para o nosso 8º exercício. Nesse 8º exercício, ele está falando de inequações trigonométricas. Então vamos ver como é que a gente faz isso. O conjunto solução dessa inequação aqui, 2 cosseno quadrado de x mais seno de x maior que 2. E isso é importante, ó, no intervalo de 0 até π, certo? Então, qual é o conjunto solução? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa, a gente tem que lembrar aqui, deixa eu fazer uma retinha, para separar aqui. A gente tem que lembrar da relação fundamental da trigonometria. E qual é essa relação? Que seno ao quadrado de x, então, seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1, certo? Por que eu tenho que lembrar disso? Porque nessa inequação eu tenho cosseno e seno. Então eu vou substituir isso aqui. Então eu posso pensar, partindo da relação fundamental, que cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado de x. E aí eu vou trocar, ó, porque aqui, ó, tem cosseno ao quadrado de x. Então na minha inequação vai ficar 2 vezes, no lugar do cosseno, eu vou colocar 1 menos seno ao quadrado de x, mais seno de x, certo? E isso tem que ser maior que 2. Distribuindo aqui, ó, fazendo a distributiva aqui, isso aqui vai ficar 2, vou escrever de azul, aqui vai ficar 2 menos 2 seno ao quadrado de x mais seno de x. Aí eu vou mudar esse 2 de lado, vai ficar menos 2 e aqui vai ficar maior do que 0, certo? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou organizar essa inequação. Eu vou multiplicá-la por menos 1 e vou organizar ela. Então, ó, primeira coisa, antes de multiplicar, eu tenho um menos eu tenho um 2 aqui e um menos 2 aqui. Então já vou eliminar esse sinal. E aqui, ó, menos 2 seno ao quadrado vai virar 2 seno ao quadrado de x. Mais seno vai virar menos seno de x. Como eu multipliquei por menos 1, eu tenho que inverter o sinal da desigualdade. E aqui continua sendo 0. O seno de x é o fator comum, então eu vou colocar o seno de x em evidência. Vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de x. Opa, só o seno. Seno de x. Que multiplica. Aí aqui vai ficar 2 seno de x. Que 2 seno de x vezes seno de x dá 2 seno quadrado. Menos 1, porque 1 vezes seno dá seno. Isso daqui tem que ser menor do que 0, certo? Então eu tenho um produto
tem um produto que dá zero. Então, ou isso aqui tem que ser zero, ou isso aqui tem que ser zero, certo? Então, tenho que pensar nessas possibilidades. E além disso, aqui nesse exercício, a gente tem que analisar a circunferência trigonométrica. Porque, ó, eu tenho um produto e esse produto não basta ser zero, ele está falando que o produto tem que ser, ó, negativo. Então, de acordo com a regrinha de sinal, quando que eu tenho um produto negativo? Quando eu tenho um número positivo com um número negativo, ou quando eu tenho um número negativo com um número positivo. Ou seja, para que o produto seja negativo, um dos dois tem que ser negativo, certo? Aí eu vou pegar, vou fazer isso aqui em outro slide, porque a gente vai precisar fazer um desenhozinho aqui. Então vamos lá. Então a equação que eu tinha assim, ó, a inequação, aliás, seno de x que multiplica 2 seno de x menos 1. Isso aqui tinha que ser menor do que zero, certo? Aí eu vou fazer aqui uma circunferência para a gente entender melhor. Então, ó, tem a circunferência aqui. Opa. Vou dar um zoom nela. Beleza. Vou duplicar ela. Que já vai voltar aí certinho. Vou até deixar ela aqui embaixo. Certo? Então, o que eu tenho que analisar primeiro? Esse cara aqui, ó. Eu vou analisar esse cara. Quando que o seno de x é menor do que zero? Então, se eu fizer uma reta aqui, ó, simulando o eixo y, e outra aqui, simulando o eixo x. Opa. E apareceu aqui a retinha. Pronto. Deixa eu fazer aqui com o mouse. Pronto, agora eu já tenho o desenho certinho. Então, agora eu vou analisar aqui, ó. Quando que o seno de x é menor do que zero? Então, o seno de x, então aqui é 0 grau, né? 0 grau. Aqui 90 graus. E aqui 180. A parte de baixo não me interessa. Porque ó, o exercício falou aqui, ó, no intervalo de 0 a π. E isso daqui é o intervalo de 0 a 180 graus. Então, a parte de baixo do círculo não me interessa. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou olhar aqui, ó. Nesse primeiro e no segundo quadrante, o seno sempre vai ser positivo, certo? Então, aqui não tem nada negativo, ele nunca vai ser positivo. Ele nunca vai ser negativo, aliás, porque ele é negativo só na parte de baixo. Então, quem vai me dar a solução é essa parte aqui, ó. Agora eu tenho que analisar quando 2, vou fazer a conta aqui, ó. 2 seno de x menos 1 é menor do que zero. Então, o que eu faço? Vou isolar o seno de x. Seno de x é menor, ó. Esse menos 1 vai mudar de lado 1. E aqui vai ficar meio porque o 2 passou dividindo. E aí o que eu tenho? Vou fazer uma retinha aqui, representando um ângulo de 30 graus, certo? E vou fazer uma retinha aqui, representando a projeção desse ângulo. E vou fazer uma outra retinha aqui, para marcar os dois arcos que eu preciso. Então agora, ó, o que eu tenho? Que ângulo tem seno igual a meio? Se a gente procurar lá na tabelinha dos arcos notáveis, é um ângulo de 30 graus. Só que eu tenho a projeção dele aqui, ó, que é o ângulo de 150, certo? Como ele quer só menor do que zero, o ângulo de 30 graus não serve, então uma bolinha aberta aqui e uma bolinha aberta aqui. O seno meio equivale a esse pedaço, ó. Essa distância aqui vale meio. Ele quer ângulos que tenham seno menores do que meio. Então, por exemplo, se eu pegar um ângulo que está aqui, ó, e projetar aqui, o seno dele é menor do que meio. Então,
todo mundo que está nesse pedacinho aqui serve para mim. E quem é esse cara? É quem está de 0 até 30. E todo mundo que está nesse pedacinho aqui também serve para mim. Então, o que seria a minha solução? A minha solução seria todos os ângulos que começam de 0. Vou colocar aqui, ó. Cadê? Aqui. De 0 a π sobre 6. O que é o π sobre 6? 180 sobre 6, que é o 30. Ou, aí eu coloco uma união, o ângulo que está de 5π sobre 6, que é 180, até o π. Aí com intervalo aberto aqui também. Quando a gente olha lá nas alternativas, a gente vê aqui, ó, que é a alternativa E. Deixa eu só reescrever essa solução aqui embaixo. Vou pegar a caneta de novo. Solução. Solução é um intervalo de 0 a π sobre 6, unido com o intervalo de 5π sobre 6, que é o 150, até o π, que é o 180. Certo? Vou tirar essa daqui, ó. Então tá feito aí o nosso 8º exercício. Vamos para o 7º. Bom, nesse exercício 7, ele está falando assim, ó. A reta de equação x menos y menos 3 igual a 0 intercepta a parábola y igual a x² menos 2x menos 3 nos pontos P1 e P2. Beleza. Aí ele fala assim, a medida do segmento com extremidades no P1 e P2, ou seja, a distância do P1 até o P2 é de 3 raiz de 2. Aí ele, depois que a gente calcular algumas coisas, a gente vai acabar tendo que analisar algumas alternativas, certo? Primeiro eu vou fazer assim, ó. Como ele falou de interceptar, tem a ver com sistema. Então o que eu vou fazer nesse cara aqui, ó? Eu posso fazer de várias maneiras, mas eu posso pegar isso aqui e fazer assim, ó. Eu vou isolar esse y. Então isso aqui vai ficar x menos 3 igual a y, certo? Só peguei esse menos y, mudei de lado. Como isso é igual a y, então eu vou colocar no lugar desse y aqui, ó. Certo? Então o que eu vou fazer? Vai ficar x menos 3, que é igual a x² menos 2x menos 3. Como tem menos 3 de um lado e menos 3 do outro, eu posso anular. Então vai ficar x² menos 2x igual a x. Se eu mudar esse x de lado, ele vai ficar negativo. Então esse cara vai ficar assim, x² menos 3x igual a 0. Aqui o x é um fator comum. Posso colocar o x em evidência. Então, x² dividido por x dá x. 3x dividido por x dá 3. E isso é igual a 0. Então, um produto que dá 0. Esse cara tem que ser 0 ou esse cara tem que ser 0. Então, eu chego à conclusão que o x1 é 0 e que o x2 é 3. Porque 3 menos 3 vai zerar aqui. Certo? Agora, o que eu tenho que achar? Os valores de y. Então, tá aqui, ó. Se o x for 0, se eu trocar esse cara por 0, o y vai ser menos 3. Certo? Então, o meu P1, eu tenho certeza que é... que o meu P1, eu tenho certeza que é 0 e menos 3. Certo? Agora, o P2, não. Se eu trocar o x por 3, 3 menos 3 dá 0. Então, o y2 dá 0. Então, o P2 é igual a 0. Vai ficar 3 e 0. Certo? Então, eu tenho esses 3 pontos, esses 2 pontos. Se eu fosse representar isso graficamente, isso aqui ficaria assim, ó. Deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui para ficar mais fácil. Então, tem uma retinha aqui na vertical, como se fosse o eixo Y.
Tem uma retinha aqui na horizontal, representando o eixo X. Aí eu venho aqui e marco exatamente a posição desse ponto. Então, vou contar aqui, ó. 3 e 0. 1, 2 e 3. Tá aqui, ó. Aqui está o ponto P2. Para marcar o ponto P1, eu tenho que descer 3. Então, vou ter que mexer nessa retinha aqui. Pronto. Agora acho que vai dar certo. Então, vai ser menos 1, menos 2, menos 3. Tá aqui, ó. E aí eu faço uma reta ligando esses pontos aqui, ó. Ele quer saber a distância desse ponto até o outro. Aqui é o meu P2. Aqui é o meu P1. Ele quer saber a distância de P1 até 2. Se eu continuasse aqui, ó, eu ia fechar aqui e ia ter um quadrado de lado 3. Essa linha é diagonal de um quadrado de lado 3. E a diagonal é o lado vezes a raiz de 2. Então, ó, a distância de P1 até P2 é 3 raiz de 2, que é o que ele está falando na alternativa A. Bom, como a alternativa A é verdadeira, eu não preciso nem fazer as outras, certo? Então, está feito aí o exercício 7, alternativa A. Vamos para o nosso sexto exercício. Bom, vamos para essa questão 6 aqui, certo? No plano cartesiano a seguir, deixa eu pegar a canetinha aqui. No plano cartesiano a seguir, estão representados os gráficos da função y é igual a 2 elevado a x. Os números a, b e c e suas imagens, certo? Então aqui, ó, ele está falando que quando eu pego a e jogo na função, a resposta é 2 sobre a. Quando eu pego b e jogo na função, dá 2 vezes 2 elevado a a. E aqui, quando eu pego c e jogo na função, dá 2 elevado a a sobre 4. Aí ele está perguntando, observando-se a figura, pode-se concluir que, em função de a, os valores de b e c são, respectivamente... Então, vamos tentar fazer essa questãozinha aqui. Ele me deu a função. Vou começar escrevendo a função aqui, ó. Y é igual a 2 elevado a x, certo? Aí eu vou analisar primeiro esse ponto aqui, ó. Ele está falando que quando eu troco x por a minha resposta é 2 elevado a a. Então, ó, se eu trocar o x por a, eu tenho que trocar esse cara por 2 elevado a a. E realmente isso é verdade. 2 elevado a a é igual a 2 elevado a a. Beleza. Agora, ó, eu vou pegar a mesma função e vou trocar o x por b. Então, agora vai ficar 2 elevado a b, certo? E quando eu uso b, a minha resposta tem que ser 2 vezes 2 elevado a a, certo? Só que 2 vezes 2 elevado a tem uma propriedade de potência aqui, ó. Eu posso colocar o 1 aqui, ó. Então, desse lado, eu posso afirmar que eu tenho 2 elevado a a mais 1, ou 1 mais a, certo? E isso é igual a 2 elevado a b. Então, eu posso afirmar que o b é igual a mais 1. Bom, se eu procurar aqui, ó, a única alternativa que tem b elevado a mais 1, você não está vendo aí, mas eu vou tirar minha câmera aqui para você ver. Bom, aqui, ó, a mais 1 e a menos 2. Então, a única alternativa que tem b igual a mais 1 é a alternativa D. Então, a alternativa D é a correta. Nem preciso terminar o exercício, porque é um teste, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, que D, a alternativa D é a correta. Está falando que B é igual a A mais 1. E o C é igual a A menos 2. Ah, mas eu quero terminar, eu quero ter certeza da questão. Então, vamos terminar aqui para achar o A menos 2. Deixa eu voltar com a câmera. Então, tá aqui, ó. Vou escrever a função de novo, só para a gente entender o que a gente está fazendo. E ele fala ó, que quando eu troco o x por c, então vai ficar ó, 2 elevado a c, eu tenho que colocar como resposta 2 elevado a a sobre
4. Certo? Então vai ficar assim. Só que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então eu tenho 2 elevado a A e 2 elevado a 2. Isso aqui é igual a 2 elevado a C. E aqui eu tenho uma propriedade de potência. Então, dividindo potências de mesma base, o que eu faço? Mantenho a base e subtraio os expoentes. Então vai ficar 2 elevado a A menos 2 é igual a 2 elevado a C. Então eu posso afirmar, como as bases estão iguais, eu posso afirmar que A menos 2 é igual a C. E aí a gente chega aqui, ó, na alternativa D. Belezinha? Então esse exercício aí foi bem mais simples para a gente interpretar o gráfico de uma função exponencial. Vamos para o próximo. Nesse exercício 5, ele está pedindo a distância entre os pontos M e N. Então, ó, a gente já usou essa formulinha, se não me engano, no exercício 10 ou 9, mas vai ficar assim, ó. A distância entre M e N é igual a raiz, certo? Aí vai ficar o x do N menos o x do M, isso ao quadrado, mais o y do N menos o y do M, tudo isso ao quadrado. Aí vamos terminar aqui a raiz. Certinho? E aí, o que você tem que fazer? Eu vou escrever os pontos aqui, ó. Então, a distância de M até N vai ser igual. Tem uma raiz. Ponto M, tá aqui, ó. 4 e menos 5. Ponto N, menos 1 e 7. Então, ó, eu faço a subtração em x e elevo ao quadrado. Então, menos 1 menos 4 dá menos 5. Elevado ao quadrado dá 25. 7 menos, ó, 7 menos menos 5. Menos e menos dá mais. Então, isso dá 12. E 12 ao quadrado dá 144. Então, a distância de M até N é a mesma coisa que a raiz quadrada de 169. E a raiz quadrada de 169 é 13. E aí a gente chega na alternativa B. Então, esse aí foi bem simples. Vamos para o nosso próximo exercício. Mais um exercício aí de trigonometria. Então, vamos lá. Considere que f e g são funções reais de variáveis reais dadas, respectivamente por f de x é igual a 1 mais seno de 2x. Então, aqui, ó, eu tenho um arco duplo do seno. Então, o que eu tenho que lembrar? Que seno de 2x, é a mesma coisa que 2 vezes seno de x vezes cosseno de x, certo? E a função g é 1 mais 2 cosseno de x. Desse modo, podemos afirmar que para esse intervalo aqui, ó, de 0 a 2π, lembrando que está aberto no 2π, os gráficos se cruzam. Bom, toda vez que ele falar de cruzar, de interceptar, tem a ver com sistema, com equação. Ele está perguntando onde a função f de x é igual à função g de x, certo? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, que 1 mais... Só que eu não vou escrever seno de 2x, eu vou escrever 2 seno de x vezes cosseno de x. Isso tem que ser igual a 1 mais 2 cosseno de x. Certinho? Então, vou deixar isso aqui, vou deixar isso assim. Aqui tem o 1 e aqui tem o 1. Beleza, eu posso anular. Então, agora eu tenho que 2 seno de x vezes cosseno de x é igual a 2 cosseno de x. Se eu mudar o cosseno de x de lado, vai ficar aqui 2 seno de x vezes cosseno de x menos 2 cosseno de x, isso é igual a 0. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, ó,
o 2 e o cosseno de x, ó, que está repetindo aqui, eu vou colocar em evidência, ele está repetindo. Então, vai ficar 2 cosseno de x, que multiplica seno de x, porque se eu fizer 2 cosseno vezes seno, volta aqui, ó. E 2 cosseno dividido por 2 cosseno dá 1. Então, vai ficar assim, ó, igual a 0. Deixa eu fazer uma linha aqui para separar. E agora, eu tenho um produto que dá 0. Então, ou 2 cosseno de x tem que ser igual a 0. Para que isso aconteça, 2 vezes quanto dá 0? 0. Então, o cosseno de x tem que dar 0. E o cosseno de x é 0 aonde? O cosseno de x é 0 em 90 graus, certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Para que o cosseno de x seja 0, o x tem que ser 90 graus ou 270 graus, certo? Agora, na outra parte, eu tenho aqui seno de x menos 1 é igual a 0. Então, o que eu vou fazer? Que o seno de x tem que ser igual a 1. Então, o x tem que ser 90 graus, porque o ângulo que tem seno igual a 90 é esse cara aqui, ó. Certo? Então, tenho 90 graus aqui, ó. Beleza. Aí eu achei duas respostas. Uma para o cosseno e uma para o seno. Vamos ver o que a gente vai fazer com essas respostas. Vamos analisar aqui, ó. Eu achei isso aqui para o cosseno e achei isso aqui para o seno, certo? Então, eu estou dizendo assim, ó. Voltando aqui na equação, para você entender. Voltando aqui na equação, ó. Quando que um produto dá 0? Quando 2 cosseno de x é igual a 0. E isso acontece no 90 e no 270. Ou, então aqui, ó, tem um ou. E esse ou está me dizendo que pode acontecer uma coisa ou outra. Aqui eu tenho duas respostas, certo? Aqui eu achei uma terceira resposta. Só que essa resposta que está aqui, ela já está aqui. Então, a resposta que serve para mim é só o 90 e o 270. Então, eu venho aqui, ó, alternativa B, certo? Eu não posso procurar o resultado comum. Ah, como aqui deu 90 e aqui apareceu 90, eu vou lá e marco um ponto em comum, porque pode ser isso ou isso. Então eu tenho duas respostas, certinho? Não se confunde com isso. Esse ou aqui, ó, é bem importante. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 3 da prova. Ele deu um gráfico, certo? E ele pergunta assim, ó. A equação reduzida da reta representada anteriormente, ou seja, a reta que está aqui no gráfico, é dada por uma dessas. Então, vamos achar aqui. Primeiro que ele colocou aqui, ó, uma equação geral, outra equação geral. Aí aqui embaixo eu tenho duas equações reduzidas. Se eu for pelo enunciado, como ele colocou aqui equação reduzida, eu já descartaria as três primeiras. Mas será que realmente é isso? Vamos ver se realmente ele pensou em colocar para ver se a gente sabe a diferença entre equação reduzida e equação geral, certo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Bom, o ângulo dessa reta é o ângulo que está aqui, ó, formado entre o eixo x e a reta. Se aqui tem 120, eu tenho aqui, ó, 60 graus, certo? E eu sei que a equação reduzida de uma reta é dada por mx mais h. Esse m é o coeficiente angular da reta. E esse m pode ser calculado, o m pode ser calculado através da tangente do ângulo, certo? Eu sei que o ângulo é 60 graus, então tá aqui, ó. Tangente de 60 graus vai me dar o m. E nesse caso, o m vai ser a raiz de 3, certo? Então, eu sei que a minha reta tem essa cara aqui, ó. Raiz de 3 vezes x mais h. Quando você olha aqui, ó, a alternativa é a D, porque se a gente for pelo enunciado,
ele quer a equação reduzida. Isso é geral, isso é geral, isso é geral. Certo? Então, estariam descartadas. E eu achei o m como raiz de 3. Então, é a d. Mas eu vou fazer a conta até o final para ver se o h vai ser 2 mais raiz de 3. Certo? Como é que a gente vai achar isso? Ele deu esse ponto aqui, ó. Esse ponto tem coordenadas menos 2 e 0. Ou seja, quando o x é menos 2, o y é 0. Então, só para confirmar, ó, eu vou trocar. Quando o y for 0, o x tem que ser menos 2. E aí eu acho o h. Então, aqui eu tenho 0, menos 2, aqui ó, vai ficar menos 2 raiz de 3, mais h. Se eu mudar de lado, o raiz de 2 raiz de 3, ele fica positivo. Então, realmente, a equação da reta é raiz de 3 que multiplica x, mais 2 raiz de 3, que é a alternativa D. Então, estava bem claro aí o enunciado, né? Vamos para uma próxima questão. Bom, nesse exercício aqui, ele está falando de uma equação exponencial. Então, no conjunto dos números reais, essa equação aqui possui quantas raízes? Então, olha o importante aqui, ó, a base da potência, 2, 8 e 4. Tudo isso pode ser escrito como potência de base 2. Então, o 2 elevado a x mais 2, eu posso escrever assim, ó, 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2, porque é uma propriedade de potência. Eu multiplico a base e somo os expoentes. Aí o 8 eu posso escrever como 2 elevado a 3. E aí eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, certo? Igual o 4 eu posso escrever como 2 elevado a 2. E aí também está elevado a x mais 1. Agora aqui, ó, 2 elevado a 2 é 4. Então eu tenho 4 vezes 2 elevado a x. Mais aqui, ó, 3x. Mas eu posso fazer assim, ó, 2 elevado a x elevado a 3. Porque tanto faz aqui. Aqui é a propriedade da potência de uma potência. Eu multiplico os expoentes. E aqui eu vou distribuir esse 2, ó. Esse 2 aqui, ó, ele vai ser distribuído. Então isso aqui vai ficar 2 elevado a 2x mais 2. Beleza, então agora eu tenho 4 vezes 2 elevado a x mais 2 elevado a x elevado a 3 igual. Aqui, como é uma soma, eu vou separar em um produto, ó. Então eu tenho 2 elevado a 2x vezes 2 elevado a 2, certo? Agora vamos organizar isso aqui. Eu estou fazendo passo a passo para que você entenda. Dá para fazer de uma forma mais direta. Então vamos aqui, ó. Eu tenho 4 vezes 2 elevado a x mais 2 elevado a x elevado a 3. Aqui eu tenho, ó, 2 elevado a 2x. Eu posso escrever como 2 elevado a x elevado a 2. E 2 ao quadrado é 4. Certo? Como eu coloquei aqui, ó, um monte de 2 elevado a x, eu vou propor uma mudança de variável. Então, eu vou pegar e vou chamar o 2 elevado a x de t. Então, a minha equação vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar aqui do lado. Pronto. Então, tá 4 vezes 2 elevado a x. Então, vai ficar 4t. Vai ficar 4t. Mais 2 elevado a x, que é t elevado ao cubo. Então, vai ficar t elevado ao cubo. Igual 2 elevado a x é t. Então, vai ficar t ao quadrado. T ao quadrado. Vezes 4. Então, tem um 4t quadrado. Deixa eu arrumar isso aqui. 4t ao quadrado. Se eu mudar tudo de lado, isso aqui vai ficar assim, ó. T ao cubo menos 4t ao quadrado mais 4t igual a zero. Então, eu mudei esse carinha aqui de lado. Certo?
Agora, ó, o t é um fator comum. Vou colocar o t em evidência. Então, se eu colocar o t em evidência, vai ficar t ao quadrado menos 4t mais 4. E tudo isso igual a zero. Aí o t, ó, como é um produto que dá zero, o t pode ser zero, ou isso daqui tem que ser zero, certo? Aí eu tenho que resolver essa equaçãozinha aqui, ó. Essa equaçãozinha, ela é um quadrado perfeito. Então, ó, essa equaçãozinha, ela é a mesma coisa que t menos 2 ao quadrado. Porque se eu tivesse isso daqui, o que eu ia ter que fazer? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, esse carinha aqui, ó, t ao quadrado menos 4t mais 4 é um quadrado perfeito. E o número que zera isso daqui é o 2, porque 2 menos 2 dá 0 e 0 ao quadrado dá 0. Então, o que eu achei para t? O t pode ser 0 e o t pode ser 2. Deixa eu fazer um outro risquinho aqui. E aí vamos continuar aqui, ó. Só que eu não quero o valor de t, eu quero o valor de x, né? E eu tinha escrito aqui no começo, ó, que 2 elevado a x dá t. Então, 2 elevado a x pode ser igual a zero. Então, 2 elevado a quanto dá zero? Aqui, ó, eu tenho um probleminha. Não tem esse número. Ou, vamos lá no ou, ó. 2 elevado a x é igual a 2, ó. Aqui eu já tenho uma resposta. Aqui eu posso afirmar que o x é 1, certo? Mas ele não está perguntando qual é a resposta. Ele está perguntando quantas respostas possui. Então aqui, ó, eu tenho uma resposta. Esse 1 é de uma resposta, não é porque a resposta é 1, certo? Então, alternativa B. Vamos para o nosso último exercício. Bom, primeiro exercício da prova, último exercício aqui da correção. Está falando aqui de simetria. Considerando o conceito de simetria, aqui tem até um D que foi duplicado aqui, ó. D, simetria. Considerando o conceito de simetria, observe o desenho a seguir. Então, ó, tosse para fogo. O ponto A é simétrico em relação ao ponto B em relação à reta S. Certo? Aí ele até escreveu aqui, ó. O ponto A e B são simétricos em relação à reta S. Quando S é a mediatriz do segmento, ou seja, o S está formando 90 graus aqui, ó. E a distância daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui, ó. Certo? Aí ele faz um novo desenho. Ele coloca a reta S e coloca aqui, ó, a letra R. E ele está perguntando, em relação à reta S, a imagem simétrica apresentada no desenho é... Então, eu tenho a letra R aqui, ó. Então, se eu jogasse ela para o outro lado, é como se eu fizesse assim com ela. Então, se você olhar, se eu pegar essa letra R e virar ela assim, eu vou cair na alternativa C. Então, o exercício aí que está falando de simetria. Certinho? Então, deixa eu mudar aqui, ó. Tá corrigida a nossa prova aí. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido. Então, foi uma prova que misturou geometria analítica, conceito de ponta e reta, equação exponencial, trigonometria. Foi uma prova bem diversificada. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida aí, coloca nos comentários e não esquece de deixar o like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Beleza? Fui, até a próxima e tchau, tchau.